Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e aqui a minha colega jornalista Shirley Marciano. Cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDCT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. E a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa que a Rádio Web propõe esse link entre trabalhadores e sindicatos, oferecendo uma programação cultural diversificada com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. O programa de hoje vai debater a reforma da Previdência. Conosco os professores Gilmar Ribeiro, Jorginho Menezes e Antônio Lages França. São os professores representantes da APOESP aqui na cidade de São José dos Campos, e eles debatem a reforma da Previdência na ótica dos professores. Já anunciei os professores, então primeiramente ao professor Antônio Lages França. Professor, boa tarde. Boa tarde. Professor, a grosso modo, professor França, o que vem a ser a reforma da Previdência? Bom, antes de responder, eu acho que seria útil, interessante, ver no fundo, onde essa reforma se fundamenta. O projeto de lei complementar, o projeto de emenda constitucional 287 é consequência de uma concepção de Estado fundada não em lei natural, mas Sim. em leis positivas, criadas estas muitas vezes com imprevidência, injustas e visando a minorias. Uhum. Lei positiva é a lei que os vereadores, deputados, senadores votam. Isso é lei positiva. De fato, o foco do projeto de emenda constitucional relega a um plano secundário princípios e questões. Sim. Princípios e questões antropológicas e humanistas. Agora, professor Antônio Lages França, destrinche isso para o senhor, para deixar mais claro essa posição do senhor. Tem como? Bom, tudo que existe no planeta Terra está no universo, no cosmos. E na Terra, o que está no universo teve condições propícias a, através de transformações seguidas, culminar na vida, tanto na vida vegetal como na animal. E na árvore da vida animal, o ápice, o ponto culminante, é a pessoa humana. É a pessoa humana. E daí, professor, a partir desse ponto? E daí que a Terra é mãe de tudo o que ela contém, e de todos os que nela habitam. Todos têm direito de se valer do imenso potencial nela contido, de modo a ter uma vida digna. Portanto, as leis positivas criadas pelos homens, e esse PEC aí seria uma lei positiva, criada pelos homens em sociedade, não podem se sobrepor às leis naturais. Como dizem muitos religiosos, principalmente, leis divinas. Por isso, leis positivas, repito, criadas pelo homem,
devem ser justas, visando ao bem comum. E por isso, evidentemente, leis positivas criaram formas de modo a redistribuir os bens da terra, taxas, impostos, etc., etc. E previdência. Explicado. E enquanto alguém está vivo, merece proteção. E o envelhecimento e perda de autonomia da vida é inevitável. E agora chegaremos ao ponto nevrálgico da reforma da Previdência, como a contida no projeto de emenda constitucional. Foi concebida não para harmonizar necessidades sociais básicas, saúde, educação, segurança, justiça, enfim, dignidade em viver bem e bem viver. Encerrando, essa reforma é proposta para salvaguardar os que já têm bastante, alguns muito, e uns poucos muitíssimo, e a grande, imensa maioria ficaria a ver navios. Como assim? Bem, agora passaremos às questões práticas, ao que interessa, e que mostre como acontecerá esse terremoto na vida de qualquer trabalhador. Pelo menos nós, trabalhadores comuns, que não somos deputados, senadores, governadores ou presidente, que estamos fora dessa, militares, etc. Incrível. Mas aí eu creio que o Gilmar, o Jorginho, vão abordar os aspectos particulares, práticos dessa injustiça. Então, quero continuar. O professor Gilmar, então, pelo que disse o professor França, se a proposta, se ela for aprovada e sair, se passar essa reforma, a categoria deixará de ter direito a uma idade diferenciada e vai passar a seguir regras impostas por outros trabalhadores? Isso. Primeiro que se aprovar a reforma como está, não teremos mais aposentadoria, né? Então, primeiro somos contra qualquer tipo de reforma desse tipo, né? Nós estamos lutando, a nossa luta é para a retirada desse projeto de lei. Mas hoje, pela regra hoje, né, para o ouvinte entender, hoje a regra da aposentadoria se dá da seguinte forma: a mulher pode adiantar o seu pedido de aposentadoria em 5 anos, né? Então, 55 anos de idade. E o homem professor, pode adiantar também 5 anos, 60. A mulher, portanto, professora, ela ganha 5 anos do gênero e 5 anos de professora. E por que de professora? Porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, órgão da ONU, a função de professor, a atividade de magistério de sala de aula, professor que está na sala de aula, é a segunda profissão mais penosa do mundo. Ela só perde para os mineiros, as pessoas que trabalham na exploração de minas, na extração de minério. É uma atividade, portanto, penosa por conta da situação que as escolas do mundo inteiro vivem. Por isso, a professora, ela adianta em 5 anos na questão da mulher e 5 anos por ser professora na sala de aula. 10 anos. 10 anos. Então, de cara, ela perde 10 anos, porque hoje ela pode, com 25 anos de contribuição e com 50 anos de idade, ela pode aposentar. Ela passará a ter esse direito com 30 anos de contribuição e 65 de idade. Mesmo assim, é bom ficar claro para o ouvinte que a reforma sendo aprovada, Paulinho, não haverá mais aposentadoria integral em 100%. Como é feito hoje? Hoje, o trabalhador da indústria, o trabalhador da iniciativa privada e da pública, ele pega os 60 últimos salários dele, aí ele faz a média desses 60 últimos salários, o que acaba ficando muito próximo de 100% do salário que ele está ganhando no momento que ele pede aposentadoria. A reforma, ela muda essa regra. Vai aposentar, então você vai pegar desde o seu primeiro salário até o último salário. Então, vai somar todos os salários ao longo dos 30 anos que você contribuiu. E vai fazer a média. Então, um exemplo clássico. Suponhamos que um trabalhador entre no mercado de trabalho ganhando R$1.000. E que, por conta da inflação, ele vai ser, quando chegar aos 30 anos, ele está em R$2.000. Ele está ganhando R$2.000. Aí vai fazer a média.
Ao fazer a média, ele vai aposentar com R$ 1.600. Caramba! Então ele perde já na média R$ 400. Ele não vai aposentar com 2.000. Só que se algum dos pré-requisitos não atender ao que está pedindo a reforma, que seria 65 anos de idade, que seria os 30 anos de contribuição, ele vai perdendo ainda mais. Ou seja, esta reforma, ela vem para punir aquele que está lá na base, mas o que está mais na base da pirâmide. O menino, a menina, que é de uma classe social menos favorecida, ele acaba entrando no mercado de trabalho com 16 anos de idade. É verdade. Então, ele vai trabalhar dos 16 aos 65 anos de idade para poder aposentar. E o menino, que é de classes mais abastadas, ele vai entrar no mercado de trabalho, às vezes, até com 30 anos. Às vezes, o camarada já está com 30 anos, aí que ele terminou a faculdade, que ele fez mestrado, que ele fez doutorado, blá, blá, blá. E as condições de trabalho dele é muito diferente das condições de trabalho do menino que entrou aos 16 anos no mercado de trabalho. E para chegar nesse denominador comum? Então, por isso que nós estivemos na rua agora, né? E vamos estar na rua de novo no dia 15. Porque, tá bom, tem que se fazer uma reforma da Previdência, há uma falácia que tem que se fazer, não porque tem déficit, porque não tem déficit. Não porque a população está aumentando, porque isso é política pública. Um país sério, com políticas públicas sérias, ele sabe, então, pelo levantamento, pelo IBGE, no caso do Brasil, que a população está envelhecendo. Então, ele cria mecanismos de política pública para garantir o estado de bem-estar social. Ele não deixa chegar no caos como chegou, para dizer, agora nós temos que acabar com a aposentadoria porque a população está vivendo mais. Então, viver mais passou a ser um castigo. Caramba. E não um mérito mais, né? Houve um avanço na qualidade de vida, a população, na melhora das condições de medicina, de urbanização, a população está vivendo mais e agora ela tem que pagar o preço de estar vivendo mais, não aposentando. Quer dizer, o Brasil não tem programação de política pública. Agora, quero até perguntar para o professor Jorginho, que também é ligado à política, dizer o seguinte, que o intuito do governo federal é que essas mudanças nas regras de aposentadoria venham a ajudar a diminuir os gastos públicos. O professor Gilmar citou, o professor França citou também, quer dizer, o gasto público, o professor é um entrave nesse caso, professor Jorginho? Na verdade, isso aí que você coloca é o que eles dizem, né? Uhum. Mas, na verdade, é o seguinte, para diminuir o débito público, a gente tem que ver algum aspecto. A questão, por exemplo, da sonegação, a questão, por exemplo, dos altos salários, e uma série de outras coisas. Então, não é bem assim, né? O professor, né, ele não é a classe que menos dá despesa para o governo. Até porque, professor França, o professor, em outros países, ele é tido até como um herói. Um exemplo disso é o próprio Japão, que o próprio príncipe, ele se curva diante de um professor por respeito e ainda pelo salário. Sim. Bom, se bem que, olha, não é só o professor que vai ser prejudicado agora. O professor vai estar sendo prejudicado. Quem mais vai estar sendo prejudicado são as pessoas mais desfavorecidas da sociedade. É por isso que eu fiz aquela introdução lá. O professor vai ser prejudicado. E mesmo porque é um trabalho, eu quero ver uma professora ou um professor com 65 anos ou com 60 anos, como é que vai enfrentar 40 alunos numa sala de aula, ou que seja 30, mas geralmente é 40. Como é que vai ter? Ele vai ter condições, etc. O trabalhador rural, aos 60 anos, o cara que trabalhou no pesado a vida inteira, ele não. Qual é o patrão que vai contratar um trabalhador de 60 anos para aguentar 8 horas por dia lá na lavoura, por exemplo? Ou carregando cimento, como falou o Gilmar, na cabeça? Não vai. Ele vai pegar um jovem. Então, esse indivíduo poderá ficar fora do mercado, e o que vai alterar o quanto vai se aposentar no futuro.
não é só o professor, não é todo o trabalhador, e principalmente aqueles que têm uma atividade mais penosa. O professor, por exemplo, é uma atividade penosíssima. Muito bem. Psicologicamente falando. Okay. Voltar um pouquinho na origem da pergunta, que seria do déficit. Exato. Bom, o déficit está aqui, que eu gostaria de passar para o próximo bloco. O déficit esperado para o regime geral da Previdência, conhecido através do INSS, é de cerca de 181,2 bilhões de reais. Então, com esse número, professora, no próximo bloco, a gente vem falar exatamente sobre o déficit. Isso. Tudo bem? Ok. Um breve intervalo e os professores Jorginho Menezes, Antônio Lages França e o professor Gilmar Ribeiro volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial, com os professores Antônio Lages França, o professor Jorge Menezes e o professor Gilmar Ribeiro. Eles são professores da POSP e estão debatendo aqui exatamente a reforma da Previdência. Lembrando que a Rádio CT foi idealizada pelo CINDCT, é uma web rádio dos servidores públicos federais na área de ciência e tecnologia e possui uma grade de programação que inclui música e informação de diversos sindicatos como forma de ampliar os seus canais de comunicação com o setor e também com a sociedade. O professor Gilmar, no bloco anterior, ele quer introduzir esse assunto na reforma da Previdência. É que o déficit que o governo espera para o regime geral da Previdência, que é o INSS, é de cerca de 181,2 bilhões de reais. Professor, é real esse déficit da Previdência? Não é real. Tanto é verdade que não é real que os próprios auditores da Receita Federal, né, através da sua associação, estão pedindo aí que abra uma CPI para poder fazer a investigação do que ocorre na Previdência Social. O que ocorre é que o governo transfere para a conta da Previdência Social contas que não deveriam estar na Previdência Social. Portanto, né, aí ele fala de um déficit
Mas não é um déficit. Na verdade, Paulinho, só de renúncia, o governo teve agora, nesse último período, 145,1 bilhão que deveria ser pago para a Receita Federal e ele abriu mão. Então o governo abriu mão de 141 ele bilhões. vai premiar aí grandes corporações e grandes empresas. Haja visto, e nesse bolo aí a gente tem até empresas aí de comunicação de longo alcance planetário, não só aqui no território nacional, mas de alcance planetário. Por isso que determinadas empresas aí da mídia, inclusive, não informam direito à população. Por quê? Porque há interesses. O governo abre mão de arrecadar de algumas empresas, entre essas empresas há empresas ligadas à mídia que são beneficiárias desse projeto do governo. Olha, nesse caso, o professor Gilmar, recentemente, mostrou que a reforma da Previdência ignorou, além desses 140 que o senhor falou, 426 bilhões devidos por essas empresas. É uma dívida que é o triplo do déficit anual calculado pelo governo, e entre esses devedores estão as maiores empresas do país. Não vou citar a Rede Globo, mas Bradesco, Caixa, Marfrig, JBS e Vale estão devendo, mas são empresas importantes do país. E aí é que está a questão da renúncia. Eu não diria que são empresas importantes, são empresas oportunistas do país. Né? Porque o que elas fazem? Elas, na verdade, se locupletam do dinheiro público, né? Faz uma campanha e uma desinformação da população, ao invés de informar aquilo que realmente acontece, porque, na verdade, o que tem a Previdência Social é um superávit de 53 bilhões. Se o governo pegar a arrecadação dos trabalhadores da ativa, o que repassa o empresário, o que recolhe da folha de pagamento e o que ele entra com a contribuição para a Previdência Social e pagar, no final dele ter recolhido tudo e ter feito os pagamentos, ele vai ter um superávit de 53 bilhões. Vai sobrar dinheiro. Então, não há essa história de que há um déficit, é história, é conversa, não tem nada disso. Na verdade, o que o governo quer? O governo quer empurrar a conta do pato, o pato lá da Fiesp, para nós, para os trabalhadores pagar. Quem fez o pato foi a Fiesp. Então, quem tem que pagar a conta do pato é a Fiesp, é os empresários. E o pato é deles, não é nosso. Eles que pagam a conta do pato. Poxa vida, agora, interessante. Agora, professor França, a gente nota que o governo está propondo que o brasileiro trabalhe por mais tempo, conforme disse os senhores aí, o professor Gilmar acabou de citar aí a idade de cada um, que o brasileiro trabalhe por mais tempo para se aposentar. A reforma, mas nesse ponto a gente nota que a reforma da Previdência, ela está ignorando esses 426 milhões, que é um valor da dívida que equivale a 3 vezes o chamado do déficit da Previdência. Mas o que é isso? É cara de pau? É irresponsabilidade? É falta de liderança? Como é que o senhor qualifica essa situação? É difícil ver esse cara de pau. Agora é falta de análise criteriosa e dentro de toda a complexidade. Vamos fazer o seguinte: a aposentadoria é uma poupança subsidiada que o trabalhador faz para, quando não tiver mais condições de trabalhar, continuar vivendo com dignidade. É uma poupança, é subsidiada. Subsidiada de que forma? Subsídio é uma ajuda criada pelos próprios impostos, na redistribuição dos impostos. É o seguinte: 20%, 8% dessa poupança é do trabalhador, certo? E 12% do patrão, dá os 20%, que a ONSS vai administrar com empreendimentos. E o patrão ainda paga mais 8% de fundo de garantia. Então, no fim da sua vida de trabalho, ao se aposentar, o trabalhador, teoricamente, fez uma poupança de 28% ao mês do seu salário para poder. Esses 8% como se diz, do trabalhador, fundo de garantia, se ele quiser, ele continua aplicando. Agora, você veja bem,
E no Estado, por exemplo, nos municípios, trabalho federal e estadual, a arrecadação para a Previdência, a aposentadoria, é de 33%. Então, se imaginando um indivíduo que ganha R$1.000, todo mês pondo na poupança, que é o investimento mais conservador. No final do mês, são 333 mil. Se ele ganha 3 mil, são R$1.000. Ao longo de toda a vida laboral, vê quanto que dá lá, sem haver inflação. Porque se houver inflação, será mais ainda. Dará tanto. Esse montante, continuando aplicado, vai superar o que o INSS, ou no caso do São Paulo, por exemplo, dos professores, o SPPrev paga. A poupança continuada lá vai dar mais do que ele ganhava no último mês de trabalho. Então, agora, pega esse dinheiro, põe também no SUS. Esse dinheiro é para a poupança da aposentadoria. Vai para o SUS, vai para o FOAS, para o SUSAN, vai para o FAT, aí não dá. Então não é para bancar a aposentadoria. O governo não põe dinheiro na saúde, como devia pôr, pega da Previdência lá e bota no SUS. Aí Paulinho, é que dá. Aí, Paulinho, não fala, França, está o que eu tinha dito na fase anterior. É que na hora de fazer o pagamento, o governo não faz o pagamento só da Previdência. Ele pega o dinheiro da Previdência e paga outras contas cujo dinheiro deveria sair de outro setor e não desse setor. Então, se há um déficit, o déficit foi gerado pelo governo. É ele que gerou esse déficit quando ele trouxe contas, por exemplo, do SUS, para pagar com o dinheiro da arrecadação da Previdência. Por quê? Porque é preciso entender que na Constituição de 88, a partir do artigo 203, a partir do artigo 203, criou-se a Previdência Social e Seguridade Social no Brasil. Né? Vamos dizer que o Brasil, na Constituição de 88, ele deu o primeiro pontapé para se criar o estado de bem-estar social. Que uma das políticas seria a previdência, a criação de uma previdência social para assegurar ao trabalhador, no seu fim de vida, uma vida digna. Agora, o que o governo quer fazer? O governo quer acabar com isso. Na verdade, essa PEC, ela deve ter o nome de PEC do caixão. Porque o cara aposenta num dia e no outro dia ele está no caixão. Se aposentar. Ele aposenta hoje, amanhã ele está no caixão. Porque é isso que vai ocorrer. Porque nenhum trabalhador, principalmente, volto a repetir para que o ouvinte entenda muito bem, principalmente os meninos e as meninas que estão nas classes sociais menos favorecidas da sociedade brasileira. É para esta população que o Estado tem que ter um olhar diferente. Mas o Estado brasileiro faz o inverso. Ele perdoa a dívida de empresas, grandes empresas, quer dizer, no Brasil, a burguesia brasileira é muito engraçada. Ela é antissocialista, é capitalista, defende aí o neoliberalismo para de tudo quanto é forma, né? Mas neoliberalismo, você abriu um negócio, o seu negócio se deu mal, é problema seu, não é problema do Estado. Mas neoliberalismo para pagar a Bolsa Família, para pagar a aposentadoria do trabalhador. Na hora de pagar o trabalhador, eu quero neoliberalismo. Mas na hora de perdoar a dívida da minha empresa, aí o Estado entra. Isso não é neoliberalismo, isso é socialismo. Agora, eu faço, dando continuidade nisso, essas empresas, o professor Jorginho, o governo deveria retirar essas empresas do mercado, porque uma empresa fraudadora, essa neoliberal aí, ela viola a livre concorrência, prejudica as empresas do mesmo ramo que não estão fraudando. Quer dizer, o país está indo à bancarrota com essas empresas que devem e não pagam e são protegidas pelo governo? Primeiro a lei tem que separar todos, né? Então, as empresas que têm, por exemplo, problemas, ela tem que ser investigada e ter punida. Mas eu só queria colocar o seguinte, voltar um pouquinho anterior do que está se discutindo, o seguinte, esse desconto que faz do trabalhador não é imposto. Ela é poupança para o trabalhador e deveria ser tratado desse jeito, mas não, o governo se trata isso como se fosse imposto, e usa esse dinheiro a bel prazer.
esse dinheiro ele deveria estar, por exemplo, justamente para a poupança da aposentadoria. Como já foi colocado, ele é desviado para outros campos, né? E a sonegação também se faz nesse campo, né? As empresas, de contar, elas deixam de pagar essa poupança que não é imposto. Tá? Não é imposto. Não é imposto. É uma contribuição. Me dá uma parte aí, Jorginho. Professor Gilmar. É imposto indireto, porque os 8% que o empresário põe lá no fundo de garantia faz parte dos impostos, porque ele põe esse preço no produto. No preço do Está embutido no produto. Está embutido no preço do produto que ele produz e vende. Está lá. É imposto indireto, mas é imposto. Muito bem. Nós vamos para mais um bloco, professores. No próximo bloco, eu gostaria que o professor Gilmar pudesse comentar também a marcha das mulheres em São Paulo, justamente os professores, as mulheres contra o machismo e também contra a reforma da Previdência. No próximo bloco a gente pode falar sobre isso? Ok. Bom, aconteceu em São Paulo e a POSP participou desta marcha lá no centro, na região central de São Paulo, nesse dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Um breve intervalo e de volta já os professores da APOSP, professor Jorginho Menezes, professor Antônio Lages França e o professor Gilmar Ribeiro. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra e interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Quero registrar aqui, acabou de chegar para a gente aqui, os cientistas em Santa Maria, do Rio Grande do Sul, do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, que estão ouvindo lá no Rio Grande do Sul, e também os cientistas e os servidores do INPE do CLA, que é o Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão, ouvindo aqui a Rádio CT, e nós agradecemos pela companhia, pela audiência e pela amizade de vocês ouvindo os professores Jorginho França e o professor Gilmar Ribeiro também.
Bom, professor Gilmar, no bloco anterior a gente disse que ia buscar a sua informação a respeito da Marcha das Mulheres, que fizeram uma passeata pelas ruas da região central lá de São Paulo no Dia Internacional das Mulheres, com bandeira, pedindo a legalização do aborto, pela a oposição à reforma da Previdência. Os professores estiveram presentes lá e puderam engrossar o tom de voz do descontentamento da população em relação à reforma, professor? Sim, a POSP fez esse chamado e, aliás, nesse dia só o professor tinha lá mais ou menos uns 40 mil na praça, né, no vão livre do MASP, e o chamado é exatamente isso, porque a nossa categoria de professores da rede estadual, é, em sua maioria, mulheres, né? Vamos dizer 80%, de 70% a 80% são mulheres. Mulheres essas que acabam tendo, às vezes, dupla ou tripla jornada de trabalho, né? Porque chega em casa, fomos educados e, né, nascemos numa sociedade machista, onde ainda persiste alguns resquícios, né? E porque isso é uma questão também construída culturalmente, então às vezes a pessoa nem quer ter, mas acaba tendo atitudes machistas. Então a mulher acaba chegando em casa tendo ainda uma carga de trabalho muito grande, ela trabalha muito mais, por isso que se defende uma aposentadoria, né, especial para a mulher em função da carga de trabalho que ela tem fora e dentro de casa. Nessa marcha, então, nesse dia, né, contra a reforma da Previdência, a gente pede exatamente para que se retire. Se é que tem que haver alguma reforma, primeiro a gente gostaria que fosse feita uma auditoria na Previdência, para se ficar claro para a população se há mesmo déficit, qual é o tamanho desse déficit, se há superávit, qual é o tamanho desse superávit. Isso ficar muito claro para a população brasileira, uma vez que esse é um bem da população, e não de um governo A, B, C ou D, mas a Previdência Social é uma conquista dos trabalhadores e da sociedade brasileira. Portanto, não pode abrir mão disso assim. Por quê? Porque criaram um rombo fiscal e agora, para resolver o problema de rombo fiscal, querem aí criar, porque é assim que funciona. O empresariado estava com problema, blá, 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 vai lá, pede para o governo para subsidiar o produto. Aí o governo vai dar um subsídio lá para, por exemplo, vamos citar aqui, a linha branca, né? Então você paga 20% de impostos, eu vou reduzir a sua alíquota para 10%. Quando o governo faz isto, ele deixou de arrecadar. Esse desconto que ele deu lá nos impostos, ele deixou de arrecadar para a Previdência. Mas ele deixou de arrecadar para a Previdência na contribuição do setor empresarial. Porque no contra-cheque do trabalhador, continuou sendo descontado o mesmo valor, a mesma quantia, do mesmo jeito. Por isso o protesto. Porque nunca é feita uma política para beneficiar o que está na ponta, o que trabalha, o que produz. Né? Se o trabalhador tudo produz, tudo é dele. E não é do empresariado que nunca faz nada. Agora, os professores, nesse caso aí, até para o professor França, os professores elegeram que o PSDB, que é o partido do governador, ele é o inimigo da educação no Estado. Os professores, inclusive, eles alencam uma série de fatos que comprovam o sucateamento e os ataques à educação durante a gestão do governador Alckmin. Isso aí é real, professor França, e não tem volta? Bom, olha aqui, dizer que o PSDB é o inimigo da educação, a questão é que o PSDB estava no poder. Estava no poder faz muito tempo em São Paulo. Há 20 anos. Há 20 anos. Não vou falar que é o PSDB. Eu falei que são os políticos que na prédica, na fala, no sermão, falam que a educação é prioritária. Mas, na verdade, na prática, eles relegam a uma categoria até inferior, muito inferior à altura da missão. Não é o PSDB. É que, coincidentemente, é o PSDB que estava no poder. Porque, olha, a educação é um ônus pesado. Haja vista que se uma família, 2, 3, 4 filhos, for bancar a sua educação com dignidade, vai gastar muito mais do que para aluguel. Muito mais. Agora, querem que a saúde seja boa.
querem que a educação seja boa. A saúde paga um médico do SUS, ou nas prefeituras, ou no Estado, paga uma miséria para o médico, quer que o médico, bom médico, vá lá? É difícil. É difícil. Então, é um ônus pesado, mas tem que bancar, ok? Agora, eu quero perguntar para o professor Jorginho em relação a esse ônus, em relação ao estudo. Eu quero dar um testemunho aqui. Eu tenho uma filha que faz faculdade lá em Taubaté. Eu invisto na educação da minha filha R$ 2.500 por mês. Acontece que eu ganho 3. Apenas 3. Então, eu já vendi a bicicleta, a tartaruga que eu tinha e tal. Então, eu tenho falado para minha filha o seguinte, para esse mês dá. Então, são 48 meses, 2 meses de educação eu já consegui. Agora, daqui para frente, eu não tenho certeza de nada. Da mesma forma, professores, e o Jorginho também, é assim com os professores, assim para mim não dá para bancar a educação da minha filha. Para os professores também não dá para bancar a profissão por conta do salário? Primeiro a gente tem que ver o seguinte, ver um pouquinho mais atrás. Você vê só, até 70, a educação era a educação de qualidade, só que não era para todos. Era para alguns só. A educação pública era boa. A educação particular, principalmente ela era de péssima qualidade. Ia para as escolas particulares, né? Só aqueles que não queriam estudar, que não tinham condições e tal, e passava de qualquer jeito. A partir de 70, como houve uma reforma, né? E quando se fala em reforma, é a reforma para melhorar e não para piorar. O que aconteceu? A escola pública passou a ser de má qualidade e a particular de boa qualidade. E o profissional nesse caso? Então, a questão é a seguinte. Não, porque o governo começou a desviar o dinheiro que era, por exemplo, da escola pública, também para a escola particular. Há o desvio de verbas também públicas, né, para outros setores. A questão, por exemplo, você fala, por exemplo, se o trabalhador comum dá para pagar essa educação, né? Ele vai procurar uma educação de boa qualidade. Sim, é um ônus muito grande para o trabalhador hoje. É uma coisa que o Estado deveria arcar com isso daí. E é dever do Estado, está na Constituição isso daí. E hoje a maioria da população acaba arcando com essa despesa, né? Quem tem um pouquinho de condições. Quem não tem condições, né? Uma parte aqui, Jorginho, eu quero discordar tanto do professor França quanto do professor Jorginho. Pois não, em que ponto? Quero discordar do professor França quando coloca que a saúde e a educação é um ônus. Não é um investimento. É investimento? É um investimento. Não. Não, é um investimento. Por quê? Porque se você investe bem em educação, se você forma bem o aluno, então você vai ter uma questão que é o aluno bem formado, ele vai saber achar solução para muitos dos problemas da vida dele, certo? Então, se a gente garantir uma educação de qualidade, na verdade a sociedade estará investindo para o futuro numa sociedade melhor, mais organizada, menos violenta, com um padrão muito melhor para todo mundo. Talvez, Paulinho, o dia que nós conseguirmos que os filhos dos trabalhadores estudem na mesma escola que os filhos dos senadores, talvez nós não precisaremos mais de condomínios fechados nas grandes cidades. Até porque... Porque aí a mesma oportunidade que foi dado para essa casta foi dado para o outro. Aí sim é uma questão de oportunidade. Quem aproveitou e quem não aproveitou. Então, a educação não é um ônus. O que não pode acontecer, e pegando o exemplo seu, que é um exemplo clássico, da maioria dos trabalhadores brasileiros, que acaba tendo que bancar a educação do filho por conta de querer uma educação de melhor qualidade, porque sabe
da importância que é uma educação de qualidade, e por isso quer fazer, pegando esse exemplo, aí você fala assim, não é um ônus a educação, é um ônus para você, trabalhador, que ganha, que tem um salário que não te pagam bem. Porque para quem paga bem, você tem escolas particulares que a mensalidade custa 10, 15, 20 mil reais. É verdade. E tem gente que paga. Então é isto, né? Não é um ônus, é um investimento. Gilmar, mas ônus no sentido que eu dei é obrigação. É uma obrigação minha com o pai da educação. É um ônus pesado nesse sentido. Mas é uma obrigação do concordo Estado. com você, mas então o termo ônus, você entendeu num sentido e eu entendo no outro. Ele ganha 3 mil, o ônus dele para a educação é 2,50. 2.500. É, 2.050. Ele vai ter que se virar. É ônus no outro sentido. Muito bem. O ônus, professor Jorginho. Naturalmente é o seguinte, o ônus nesse sentido é uma coisa o seguinte, que o trabalhador, naturalmente, não é ele que deveria ter esses gastos, mas sim o governo que está já justamente na Constituição. Para isso já pagamos impostos. Não, né? Jorginho, não tem problema que a escola seja toda ela particular, não. O que eu disse é o seguinte, o dia que os filhos dos trabalhadores estudarem na mesma escola dos filhos dos senadores, seja ela pública ou particular, porque o dia que o filho do trabalhador puder estudar na escola do filho do senador, é porque o trabalhador tem um salário que pode bancar o filho lá. Muito bem. Então, tudo bem, aí tá tranquilo. Não precisa ser público ou particular. Precisa ter qualidade. Muito bem, eu acho que esquentou e é esse o nosso intuito. Agora, para o próximo bloco, professor França, professor Jorginho e professor Gilmar, uma das primeiras medidas do presidente da República ao assumir a presidência foi em maio de 2016, não tem um ano ainda, e a primeira providência dele foi retirar do Ministério do Trabalho e Previdência Social e transformá-lo numa secretaria. Eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito disso, porque o Ministério do Trabalho foi retirado, a Previdência Social foi transformada, a Previdência Social hoje é só uma secretaria, e ver a importância disso ou a desimportância que o governo dá à questão da Previdência. Um breve intervalo, na volta, professor Jorginho, Pois não. Então, no próximo bloco, é o último bloco, a gente vai para o último bloco agora para fechar o programa de hoje, certo? E a gente fala sobre isso já já. Um breve intervalo e os 3 professores da APOESP voltam já aqui na Rádio CT. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados.
Muito bem, estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, um bloco que está trazendo muita satisfação para os nossos ouvintes, os cientistas da CIT, que é Ciência e Tecnologia, estão adorando o debate aqui entre os professores, inclusive com concordância e discordância, e notas que são concordância e discordância de alto nível. Olha, registrando inclusive aqui agora, quem está gostando do bate-papo, professores, são os funcionários do CPTEC em Cachoeira Paulista e também a CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, e também aqui a CLA em Alcântara, no Maranhão, ouvindo, que é o Centro de Lançamento de Alcântara, ouvindo esse bate-papo com o professor Antônio Lages França, ao professor Jorge Menezes e também o professor Gilmar Ribeiro. Bom, a palavra está franqueada para vocês, e uma das primeiras medidas do presidente quando assumiu em 2016, em maio, que não deu um ano ainda, foi retirar do Ministério do Trabalho a Previdência Social e transformá-la em uma secretaria subordinada ao Ministério da Fazenda. O governo, que era interino na época, ele deixou clara desse jeito a concepção das aposentadorias, que é um problema financeiro antes de tudo. Professor Gilmar, professor Jorginho, em relação a essa importância. Na verdade, esse governo, ele está totalmente perdido, né? Entra ministro, sai ministro, e aí é o seguinte, há uma total bagunça nesse governo. Nós, por exemplo, não sabemos se existe governança nesse país. E aí você coloca aí como fica isso aí, se é melhor ou se é pior. Professor França, o governo, quando apresentou a PEC 287, não houve nenhuma consulta à sociedade. Que a PEC 287, ele apresentou maior e mais radical conjunto de mudanças da Previdência Social. O senhor acha que se ele não ligou naquela época, vai ligar agora, na época da votação? Não sei. Se a gente fizer uma demonstração de descontentamento massiva, provavelmente os deputados vão ficar com as barbas de molho. Vão ficar com as barbas de molho. Agora, o que você me falou agora há pouco aí é muito grave, que o Ministério da Educação, ex-ministério, agora secretaria, está subordinado à Fazenda. Puta, isso é gravíssimo. Saiu do trabalho. Do trabalho, né? Ficou como secretaria. É gravíssimo, mas é difícil. Mas aí é que está o ponto da questão. Eles não dão prioridade para necessidades básicas. É a concepção de Estado, que é a concepção de Estado para uns poucos, e não para todos. Bom, ok, é difícil isso aí, é muito difícil. Professor Gilmar, isso grave. Nesse caso aí, eu faço a mesma pergunta que foi feita ao professor França. Se ele apresentou a PEC sem consulta nenhuma, estaria o governo preocupado hoje com as manifestações da população? Nem um pouquinho, né? Aliás, ele mesmo diz isso, que ele não se importa com essa questão de popularidade. Nós temos que assustar os deputados e senadores. Pois o que ocorre por exemplo, ficou claro, como bem já aqui enfatizado, o seguinte: o governo Michel Temer, quando assume o poder, ele já assume deixando claro, quando ele faz essa transferência, tira a Previdência Social do Trabalho e leva para lá, ele já está dando uma linha do que seria, o que ele pretende fazer com o setor de Previdência Social no Brasil, né? Então, ele deu a linha lá no primeiro momento, ao tomar posse, ele deu a linha o que seria, né? A tão falada reforma da Previdência, almejada por todos. O que, na verdade, ocorre na PEC 287 é que, primeiro, acaba o sistema de previdência pública. É um acordão, na verdade, com grandes redes bancárias para se criar um setor de previdência pública, criar a carteira de previdência pública, onde os bancos vão lucrar muito mais do que já lucram.
Essa é a lógica, né? É a lógica do neoliberalismo, é como a gente já disse em bloco anterior. O Brasil, o empresariado brasileiro, ou boa parte do empresariado brasileiro, fala muito, né, na livre concorrência, fala muito na questão de um país, né, capitalista, neoliberal. Só que o próprio empresariado brasileiro usam do dinheiro público, do dinheiro do Estado, para se resguardar das crises e tudo mais. Quer dizer, se o Estado vai ser um Estado neoliberal, então ele não vai investir na população, vai acabar com os programas de segurança, mas também não vai ajudar o empresariado, não. É que aqui é feito um socialismo às avessas. Né? O Estado brasileiro faz o socialismo às avessas. Vou socializar o dinheiro dos impostos arrecadados com os grandes, não com os pequenos. Para você ter uma ideia, a Rede Globo foi notificada, parece que mais de 300 vezes pela Receita Federal por uma dívida que ela tem com a Previdência Social. E aí, simplesmente e aí, subjugou? É isso, né? Fica. Quer dizer, e vem com esse discurso de que é um Estado neoliberal, então por que não paga os impostos que deve? Por que não paga as coisas? Se não é neoliberalismo, se é para mim, é para você também. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Mas aqui não. Aqui bate só no Francisco e o Chico fica no bem bom. Então, essa reforma da Previdência, ela acaba com a Previdência Pública. Por isso, não a reforma da Previdência. Por isso, todos os trabalhadores de todas as categorias, no dia 15, todo o Brasil, não é só o Estado de São Paulo, todo o Brasil estará se manifestando nas ruas contra a reforma da Previdência. Começa por São Paulo ou atos em São José? Vai em São José, às 10 horas da manhã, na Praça Afonso Pena. Nós vamos lá estar organizando um ato contra a reforma da Previdência. Depois, a partir do meio-dia, estaremos saindo para São Paulo, para irmos a São Paulo participar do ato, na manifestação que vai haver lá na Avenida Paulista. Lá gostaríamos de colocar muita gente, estamos disponibilizando a condução que sairá ali da PUESP, para os trabalhadores irem até esse ato. É importante a participação de todos e principalmente, Paulinho, dos mais jovens, porque os mais afetados com a reforma da Previdência serão eles. Agora, por falar em manifestação, professor Gilmar, o professor Jorginho, a PUESP, a subsede aqui de São José dos Campos, vocês se manifestaram bastante em relação lá na Assembleia Legislativa sobre a CPI da merenda escolar. Bom, ninguém fala nada sobre a merenda escolar. Que fim que deu? Ficou tudo como dantes no quartel de Abrantes? Continua ainda, nós continuamos ainda lutando lá, né? Levando, por exemplo, a Assembleia, quando tem as audiências, né? Lotando aquele plenário, né? De professores e também alunos, mas a gente é boicotado pela mídia, né? Não se aparece nada e como se não está acontecendo nada. Também tem o seguinte, o governo tem a maioria dos deputados no bolso, né? E a CPI não anda nesse sentido. Professor Gilmar. Então, na verdade, o que acontece, né? Como o nosso sistema político é um sistema de corruptos, essa é a grande verdade, né? Porque se engana quem acha que corrupção está a cargo de apenas um partido político. Não está. Antes fosse assim, porque aí a gente acabava com aquele partido corrupto, acabou a corrupção. Não é isto. Né? O Brasil, infelizmente, vive uma crise ética e moral no que diz respeito à política, no que diz respeito a essa situação. O que ocorre é que os nossos deputados acabam sendo comprados, né, pelo Poder Executivo e emperram essas CPIs. Hoje, tem escolas no estado de São Paulo servindo merenda de baixa qualidade e, às vezes, nem servindo em determinados momentos por conta disto. Porque o dinheiro que era para servir a merenda para as crianças foi financiar campanha de alguém por aí. Então, esse é um grande problema, né? Muito bem, não, muito mal. Nós precisamos realmente criar um Estado, como diz o professor França, nós estamos com essas reformas propostas pelo governo Michel Temer, um governo interino e golpista. Nós estamos tendo o surgimento de um novo Estado, um novo modelo de Estado. Um novo modelo de Estado que retira direito da classe trabalhadora. Professor França, para a gente finalizar, qual é a base que o senhor tem a respeito dessa reforma da Previdência? É uma reforma completamente
inimaginável. Isso aí não posso imaginar. Eu tenho que imaginar uma pessoa que vai martirizar os outros, ou na polícia, como é que chama lá para... como é que chama o termo? Pau de arara, como é que chama isso? Suplício. Suplício. Martírio. É um martírio. É uma coisa inconcebível. Uma vez, olha, antes das eleições, quando foi eleito o Pedro Ives, eu estava... Aqui em São José dos Campos. Eu estava discutindo com um amigo, era até o nosso Emanuel era candidato. Eu estava defendendo o Emanuel e falando que o Pedro Ives contavam dele algumas coisas. Ele falou assim: França, eu tenho muito medo desse Emanuel, sem falar mal do Emanuel, entre parênteses aqui, né? Até eu gostava dele, ainda gosto um pouco. Esse cara é cientista. O Pedro Ives fala muito dele, mas o cientista nem sempre tem sensibilidade social. Isso falando aqui num sindicato de ciência, técnica e tecnologia, mas teoricamente, né? Vive lá nas alturas abstratas. E o político tem que ter sensibilidade social. Esse governo do nosso Temer, etc., do nosso governador de São Paulo, não tem sensibilidade social. Não tem sensibilidade social. Eu acho que todo cristão devia abjetar essa reforma da Previdência. Todo o clero está contra o cristianismo, está contra a lei natural, todo o clero devia falar. Já que nós lutamos a favor dos excluídos, essa reforma é como está aqui. Onde é que está aqui? Na Previdência, reformar para excluir, é exclusão. Não tem outra palavra. Esse governo não é nosso, nós não votamos nele, tá? Ele não é nosso. Ele é da burguesia que botou ele lá, amarra, se locupletou todo o poder. Ele não é nosso. O governo Michel Temer não é um governo da população, não foi votado para isso. Dia 15 de março, às 10 horas da manhã, Às 10 horas da manhã, Praça Afonso Pena, com saída dos ônibus a partir do meio-dia ali da POSP, sentido a São Paulo. O que é a pauta? A pauta é contra esta reforma da Previdência. Nós não queremos desta reforma. Queremos que seja feita uma auditoria para averiguar de fato o que se tem lá e, a partir daí, discutirmos, então, se for possível uma reforma. Senhores, muito obrigado pela presença de todos vocês, o professor Jorginho Menezes, professor Antônio Lages França e o professor Gilmar Ribeiro. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um programa, o Clique Jornal. Obrigado a todos pela companhia, audiência e amizade de cada um de vocês. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora de argumentos, a jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação é o engenheiro Gino Genaro e a presidência é do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência e amizade. Até lá, tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.